Olá, ouvintes da Rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou a Clara Caetano, repórter da Rádio MP. No quadro Rádio MP Entrevista de hoje, vamos conversar com o coordenador do CAOCRIM, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais e de Execução Penal de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda. Tudo bem com você, Marcos Paulo? Ei, Clara, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo e poder conversar com os nossos ouvintes. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos conversar muito sobre a atuação criminal do MP no ano passado. A gente sabe, acompanhamos nos dados disponibilizados pelo CAOCRIM que teve um aumento dessa atuação. Então, eu já queria começar te perguntando sobre qual que é a avaliação que é feita a respeito desses números. Perfeito. É uma das grandes preocupações nossa no CAOCRIM, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais do Estado, é darmos suporte para que os colegas promotores de justiça tenham condições de dar um tratamento mais célere e mais efetivo nas investigações criminais. É importante a gente ressaltar que a atuação do Ministério Público na área criminal é a verdadeira certidão de nascimento da nossa instituição. Afinal de contas, o Ministério Público surgiu exatamente para exercer a titularidade da ação penal e evitar que a justiça seja feita pelas próprias mãos. Então, dentro desse contexto, a gente tem procurado dar um suporte mais efetivo para os colegas e, para nossa satisfação, nós tivemos, no ano de 2023, um aumento em mais de 10% das denúncias criminais oferecidas. Ou seja, nós tivemos superados os números de 2022 com um crescimento, ou seja, uma resposta maior por parte do Ministério Público em relação às infrações criminais. Então, a gente percebe que o Ministério Público vem conseguindo, a par do aumento da criminalidade, mas reforçar também a sua atuação de maneira proporcional. Foram 34.900 denúncias criminais, sendo 11.458 fundamentadas em inquéritos policiais, 21.627 em termos circunstanciados de ocorrência e 1.815 em procedimentos investigatórios criminais. E a gente percebe um aumento da criminalidade, por isso, uma resposta mais intensiva a isso. Como que é percebido isso em quem está trabalhando, digamos, em campo? Eu tenho mais de 20 anos no Ministério Público. Eu posso dizer que nessas últimas 2 décadas a criminalidade mudou bastante, principalmente em razão dos meios tecnológicos de comunicação. Por exemplo, o crime de estelionato, que antigamente era o autor com a vítima ali de maneira presencial, hoje, na maioria das vezes, os crimes de estelionato, as fraudes, elas acontecem em ambiente virtual. Então, a gente tem uma potencialidade lesiva da criminalidade muito maior. Às vezes, um único indivíduo consegue lesar 100, 200 pessoas ou até mais num único dia, valendo-se de aplicativos, redes sociais, enfim. Então, nós tivemos uma mudança da dinâmica da criminalidade e, em razão disso, o Ministério Público tem que acompanhar essa dinâmica e buscar estratégias para que possa alcançar a elucidação e a responsabilização dessas pessoas com base em provas sólidas. Então, dizendo aqui que o Ministério Público não é apenas um autor de denúncias. Nós tivemos um número, na verdade, superior ao número de denúncias de arquivamentos, ou seja, de casos que foram analisados pelo Ministério Público e os promotores de justiça não encontraram elementos suficientes para propor a ação penal, ou seja, para responsabilizar aquela pessoa. Então, é muito importante a gente deixar claro que o Ministério Público, ele, ao se deparar com a investigação, ele não está obrigado a denunciar. Ele vai fazer a verificação da existência de razões e, em sendo o caso, sim, vai oferecer a denúncia, que nada mais é do que o início do processo criminal. Então, nós tivemos um aumento, temos, na verdade, de maneira crescente, a sociedade percebe isso, esse aumento da criminalidade, principalmente por meio do ambiente virtual, e a gente tem procurado enfrentar isso da melhor maneira possível. É um trabalho ainda maior do que aparenta, analisando aí os números das denúncias, porque tem muitos casos, como você comentou, arquivados. E pensando no que foi comentado no início da nossa entrevista, em relação a essa ideia que se tem do Ministério Público como combativo, temos também os dados dos acordos de não persecução penal, que também superaram em 2023 em relação ao ano anterior. Foram 13.014, superando também em quase 20%, 19,53%, os 10.887 acordos de não persecução penal de 2022. O que isso diz sobre essas novas abordagens e novas formas de se entender e de se tratar o crime que o Ministério Público vem trabalhando aí ao longo desses últimos anos? Essa pergunta é muito boa, é muito interessante, Clara. Porque, além da denúncia, que é o início do processo criminal,
e além do arquivamento, ao qual já me referi, quando nós não temos provas suficientes, nós temos uma outra hipótese de solução desse problema pelo Ministério Público, que é a celebração de um acordo penal, chamado ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Quando que ele é possível? Em crimes não cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, em crimes que não tenham sido cometidos em ambiente de violência doméstica ou contra a mulher, e até um determinado limite de pena. Então, para esses crimes que, no geral, se nós levássemos aos tribunais, não haveria uma condenação, uma pena privativa de liberdade, ou seja, a pessoa não seria presa, o Código de Processo Penal nos permite celebrar um acordo com o autor do fato, que é o investigado, e ali nós vamos estabelecer quais as medidas para solucionar aquele processo. E se ele cumprir todas as medidas dentro do prazo pactuado, existe a chamada extinção da punibilidade. E o interessante do ANPP é que o objetivo prioritário dele é a reparação dos danos experimentados pelas vítimas. O ANPP, por exemplo, é muito utilizado nos crimes de furto, subtração de coisas. Então, a cláusula número 1 de qualquer ANPP, quando nós tratamos, por exemplo, de uma subtração de uma bicicleta ou de uma motocicleta, vai ser a devolução do bem à vítima ou a sua reparação por equivalente econômico. Então, realmente, a maior preocupação do legislador e, consequentemente, do Ministério Público nesses casos é a gente buscar a reparação dos danos experimentados pelas vítimas. No caso, por exemplo, de um acidente de trânsito em que a vítima ficou impossibilitada de exercer os seus trabalhos durante 60 dias. Tem que haver a reparação disso, né? Então, o ANPP, ele traz a vítima, o ofendido, para um novo patamar na sistemática do processo penal e ela passa a ser, na verdade, um agente de direitos. Isso é muito importante. E o que a gente ganha ainda com a ANPP? A celeridade. O ANPP, ele não precisa de aguardar a instrução criminal, oitiva de testemunha, realização de perícia. É um acordo que o Ministério Público faz com o investigado, sempre acompanhado do seu advogado, ou seja, a gente tem uma justiça que é muito mais rápida, muito mais efetiva. E como você já mencionou os números, nós tivemos um aumento de quase 20% na celebração de ANPPs no ano de 2023. E isso demonstra que o Ministério Público não é apenas um Ministério Público demandista, é um Ministério Público que sempre vai se recorrer ao Poder Judiciário para o que a gente chama buscar justiça penal outorgada, imposta. Mas a gente busca, através do ANPP, a chamada justiça penal negocial. E isso acaba sendo bom para todo mundo, porque a gente evita os dramas do processo, traz maior celeridade e, mais uma vez, como eu disse, a gente sempre busca beneficiar aquele que sofreu as consequências, os prejuízos do crime, que é a vítima. Temos aí, então, dois grandes pontos principais dessa mudança de visão da judicialização mesmo do crime, tanto de uma nova abordagem priorizando a vítima e como tratar, né, desse crime que ocorreu, pensando em como repará-la, e também, claro, para não sobrecarga do judiciário, porque a gente entende que isso, no final das contas, acaba prejudicando todo mundo, né? Exato. E um dado que é importante, Clara, veja só, a partir do momento que nós tivemos aí a celebração de 13 mil ANPPs em 2023, são 13 mil processos a menos instruídos pelo Poder Judiciário. Isso libera a pauta para que processos que tratam sobre casos mais graves, como estupro, roubo, sequestro, que essas pautas possam ser mais ágeis. Então, você desafoga o sistema judicial, possibilitando que aqueles crimes que têm uma menor gravidade sejam tratados no âmbito extrajudicial e abre a pauta para que aqueles casos em que há necessidade do julgamento, para que ela seja mais célere. Isso contribui, por óbvio, para a redução da sensação de impunidade, que infelizmente é um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil atualmente. E ainda assim é importante a gente, claro, destacar sempre que sem deixar de responsabilizar as pessoas que estão cometendo crimes, né? Isso não é uma forma de abrandar penas. Forma alguma. O ANPP, por exemplo, ele não é um perdão que o Ministério Público confere. É um acordo e, na verdade, esse acordo ele vai trazer basicamente tudo aquilo que seria possível de se alcançar com a decisão judicial. Só que, ao invés de você aguardar uma condenação, você vai pactuar, você vai ajustar quais que são as condições. E isso, inclusive, permite que a gente tenha uma justiça mais adequada à realidade das partes envolvidas no processo. E isso contribui, inclusive, para que o cumprimento das medidas, que nós não vamos chamar de pena porque não houve condenação, tenha um cumprimento até mais efetivo e mais voluntário por parte daquele que cometeu o ato que encontra adequação típica, porque ele participou da negociação e ele vai ter o maior interesse em cumprir aquilo, porque se não cumprir, o processo vai começar novamente.
imediatamente. Então, não é um perdão, se não cumprir existem consequências e volta à lógica do processo tradicional e sem que haja, isso é importante, curso de prescrição durante esse período. Ou seja, o indivíduo que celebra uma MPP de má fé, eu vou celebrar, mas não vou cumprir, vou ganhar tempo para prescrever. A lei, ela traz um dispositivo que é muito importante, que é o não transcurso da prescrição durante o período pactuado para o cumprimento do ANPP. É isso aí, estamos com excelentes perspectivas de atuação para o nosso próximo ano, agora de 2023, e seguimos, não é mesmo? Exato, estamos aí sempre procurando fazer frente a esse desafio que é de combater a criminalidade e trazer mais segurança para a nossa comunidade. Muito obrigada, doutor Marcos Paulo, pela sua presença, pelas suas palavras, pelas suas explicações, que são muito importantes de colocar em palavras de fácil acesso, algumas linguagens do juridiquês que a gente chama, para que todos tenham acesso à informação de qualidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.